Seguindo em nossa playlist sobre o contrato de trabalho, hoje eu vou conversar com você a respeito do empregado rural. Pode parecer fácil essa diferenciação, mas não é tão simples assim, tá? Não é simplesmente dizer que o empregado rural é aquele que trabalha no ambiente rural e o empregado urbano é aquele que trabalha no ambiente urbano. Isso tem pouca relação e eu vou te explicar tudo no vídeo de hoje. Se você gostou do tema, não deixe de se inscrever nesse canal e ativar o sininho também, porque toda semana tem conteúdo voltado para o direito do trabalho para te ensinar sobre essa disciplina. Sem mais enrolação, então, vamos lá conhecer quem é o empregado rural. O empregado rural é enquadrado nessa condição de acordo com o seu empregador, ou seja, o empregado rural é aquele cujo seu empregador é o empregador rural. Parece simples de identificar, mas a atividade do empregador não é o item determinante para se identificar o empregado rural não, tá? A norma que define as regras do trabalho rural é a Lei número 5.889 de 1973, e logo no artigo 2º dessa lei está a definição de empregado e empregador rural. Olha só o que diz o artigo 2º. Empregado rural é toda pessoa física que, em propriedade rural ou prédio rústico, presta serviços de natureza não eventual a empregador rural sobre a dependência deste e mediante salário. E aí, você conseguiu identificar de cara quem que é o empregado rural, quem que é o empregador rural e onde essa atividade deve se desenvolver para que esses dois sejam identificados? No dispositivo do artigo 2º se verifica os elementos fáticos e jurídicos da relação de emprego, no caso, o emprego rural. Precisa estar presente o elemento da pessoa física, da pessoalidade, da onerosidade, da não eventualidade e da subordinação. E além disso, a prestação de serviços deve ser a um empregador rural e o trabalho deve ser prestado em uma propriedade rural ou um prédio rústico. Então a identificação do empregado rural é um pouco diferente da identificação do empregado normal, porque para ser caracterizado o vínculo de emprego, o empregado urbano, o empregado normal, basta a presença dos 5 elementos fáticos e jurídicos da relação de emprego. Agora, para identificar quem é o empregado rural, existem outros 2 elementos que devem estar presentes. Então a prestação de serviço, no caso do emprego rural, ele deve ser feito para um empregador rural e a atividade também deve ser exercida em um ambiente rural ou em um prédio rústico. Esses 2 outros elementos é o que diferencia o empregado rural do empregado urbano normal. E se você ainda não conhece quais são os 5 elementos fáticos e jurídicos que caracterizam um vínculo de emprego, eu vou deixar o card aqui em cima do vídeo onde eu expliquei elemento por elemento para você não se perder quando o assunto for relação de emprego e o reconhecimento desse vínculo. Se você dominar esses 5 elementos, você consegue identificar qualquer empregado, e os outros 2 elementos da relação rural você consegue identificar qualquer tipo de emprego na seara civil e contratual trabalhista. Então o que eu te falei até agora é que o empregado rural ele tem outros 2 elementos que caracterizam o seu vínculo de emprego rural: trabalhar para um empregador rural e trabalhar em um ambiente rural ou um prédio rústico. E se o artigo 2º trouxe a definição do empregado e trouxe os outros 2 elementos que configuram o vínculo de emprego rural, o artigo 3º da lei do empregado rural já vem definindo o que seria então o empregador rural. Perceba como que a norma ele vai definindo em cada um dos seus artigos cada um dos termos jurídicos que ele expõe na sua própria definição. Então a própria lei explica a lei. Isso deixa a norma trabalhista muito mais fácil de ser entendida, até mesmo por pessoas que estão longe do mundo jurídico. Então olha só o que diz no artigo 3º. Considera-se empregador rural, para fins desta lei, a pessoa física ou jurídica, proprietária ou não, que explore atividade agroeconômica, em caráter permanente ou temporário, diretamente ou através de prepostos com auxílio de empregado. Então esse é o conceito de empregador rural. Para identificar um empregado, você já sabe, ele tem que trabalhar para um empregador rural, e essa atividade tem que ser necessariamente um ambiente rural ou um prédio rústico. E aqui a gente tem a definição de quem seria esse empregador rural. Então vamos lá, para ser empregador rural tem que exercer uma atividade agroeconômica. E essa atividade agroeconômica ela pode ser uma atividade agrícola, uma atividade pecuária ou uma atividade agroindustrial. Então é o exercício desse tipo de atividade que é determinante para a configuração e para a identificação de quem seria o empregado rural. Então além dos 5 elementos fáticos e jurídicos, a identificação do empregador é fundamental para você conhecer quem é o empregado rural. Eu estou sendo bastante repetitivo com relação a esse conceito para você não esquecer jamais, tá? Então, identificado o empregador, agora é hora da gente identificar o local onde a prestação de serviço é feita para a identificação do empregado rural de acordo com o conceito. Então, o local da prestação de serviço também é um elemento determinante. Se estamos falando sobre um empregado rural, a prestação de serviço deve ser realizada em uma área rural ou se tratar de um prédio rústico. Então, basicamente, é dessa forma que você identifica quem é o empregado rural e também
também é dessa forma que você consegue diferenciar o empregado rural do empregado urbano. A presença dos 5 elementos fáticos e jurídicos da relação de emprego firmam o emprego, e a presença dos outros 2 elementos, que seria subordinação a um empregador rural e a atividade sendo exercida em um ambiente rural ou prédio rústico, já individualiza o empregado rural e o diferencia do empregado urbano normal. Então, por meio dessa explicação, deu para você entender bem quem é o empregado rural, né? Eu quero ainda preparar uma playlist específica aqui no canal só para te contar todos os segredos que envolvem o contrato de trabalho do empregado rural. Quero explorar com você com calma toda a legislação que envolve o vínculo do rurícola, para que você não tenha nenhuma dúvida a respeito desse vínculo civil, tá? E se você gostou da explicação que eu trouxe para você no vídeo de hoje, não esqueça de deixar o seu like. Também se inscreva no canal, porque como eu disse anteriormente, toda semana tem assunto voltado para o direito do trabalho aqui para te ensinar, para te auxiliar e para tirar as suas dúvidas. Me segue também lá no Instagram, porque toda semana eu abro caixinha de perguntas e respondo ali mesmo no Instagram todas as suas dúvidas de forma direta, avalio o seu caso e te dou direções para resolver o seu problema na área trabalhista, tá? Espero que você de fato tenha gostado da explicação que eu trouxe hoje, e se ficou alguma dúvida também, não se esqueça de colocar aqui nos comentários que eu vou te responder de forma individualizada e vou tratar o seu caso com muito carinho para tentar resolver o seu problema, tá? Te espero então em outra oportunidade para a gente discutir mais sobre direito do trabalho. Um abraço e até lá!